Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Eduardo Costa, sou psicomotricista clínico e educacional, coordenador geral da formação em transpsicomotricidade educacional e clínica, que há 20 anos forma psicomotricistas de excelência para atuação desde o casal grávido ao idoso nas instituições de educação e saúde. Nós estamos fazendo um ciclo de lives sobre educação e transdisciplinaridade. O primeiro foi com a querida professora doutora Patrícia Lima Verde, da UES, e hoje nós vamos ter o prazer e a honra de ter conosco a professora doutora Isabel Petraglia, que nos deu a honra de escrever o prefácio do nosso segundo livro, Corpo Transbordante. Deixa eu ver se ela já está aqui na sala. Vamos ver se ela já entrou. Agora sim. Agora vamos conseguir. Pronto, enviei o convite, querida Isabel. Perfeito! Bem-vinda! Obrigada, Edu. Conseguimos. Isso, que prazer enorme ter você conosco. Deixa eu apresentar, muitas pessoas já conhecem Isabel, uma trajetória maravilhosa, mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa trajetória. Isabel Petraglia é pós-doutora pelo Centro Edgar Morin, da ERES Paris, doutora em Educação pela USP e mestre em Educação pela PUC São Paulo. Psicóloga e pedagoga com mais de 30 anos de magistério no ensino superior e na pós-graduação stricto sensu, em programas acadêmico e profissional, em administração e em educação. Atualmente é professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Metodista de São Paulo. Já desenvolveu atividades de gestão acadêmica em funções de diretora da Faculdade de Educação e Ciências Sociais. É coordenadora de programa de pós-graduação em educação e diretora de pesquisa. Realiza assessorias acadêmicas e consultorias em educação. Desenvolve pesquisa em ciências humanas e sociais, especialmente sobre os temas transdisciplinaridade, educação e complexidade, complexidade nas organizações, políticas e gestão em educação e formação de professores. É líder do GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Complexidade, cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, palestrante e autora de vários livros, capítulos e artigos publicados em revistas científicas. Querida Isabel, que percurso maravilhoso! Eu tenho o prazer e a honra de já te acompanhar há bastante tempo, né? E vai ser muito especial para nós ter o seu olhar nesse momento de pandemia, né? Para essa questão tão problemática que os educadores e pais vêm enfrentando, né? Que é a educação em tempos de pandemia, né? Especialmente no olhar da transdisciplinaridade. O meu primeiro contato com você foi a partir do seu segundo livro sobre Edgar Morin. Edgar Morin, A Educação na Complexidade e a Complexidade do Ser e do Saber, que foi escrito em 1995, né? Bastante tempo. E nós nos encontramos pessoalmente, né, em 1998, num grande encontro que houve na Universidade Cândido Mendes, né? Diga para mim, assim, como você se aproximou do pensamento complexo, como o pensamento complexo e a transdisciplinaridade se apresentaram para você ainda enquanto pedagoga, né? Acho que foi ainda na sua graduação. Ou talvez por influência da convivência com Paulo Freire. Conta para gente. Bom, primeiro, Edu,
É um prazer estar com você, como sempre. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Realmente, há muito tempo que a gente se acompanha, né? E eu tenho acompanhado o seu trabalho de formação, de transpsicomotricidade há bastante tempo e sempre com muita admiração, né, ao trabalho bonito que você desenvolve. Então, muito obrigada, né, pela colher de chá, pela oportunidade e pela alegria de participar de uma live no seu, junto ao seu transpsicomotricidade. Então, de fato, eu acho que assim, eu entrei na complexidade desde muito cedo. Eu falo até que eu tenho a sorte, né, de ter chegado muito rápido ao Edgar Morin e que hoje eu tenho talvez uma falha na minha formação, que é de não conseguir mais pensar de modo que não seja complexo. Porque desde muito cedo, aos 20 e poucos anos, né? Então, esse segundo livro que você falou, eu fui convidada a escrever pelo meu queridíssimo e amado mestre Antônio Joaquim Severino, né? Grande filósofo brasileiro, né? Filósofo da educação. E o Severino era meu professor na USP enquanto eu fazia o doutorado, né, em educação, e ele começou a coordenar uma coleção chamada Educação e Conhecimento. Então, aquele pequeno livro é dessa coleção, em que a ideia do Severino, e é uma coleção que deu super certo, porque tem vários, a ideia primeira dele era apresentar de forma introdutória para alunos de graduação, de pós-graduação, grandes pensadores, né, da atualidade. E aí ele sabia que eu trabalhava com Edgar Morin já, né? E aí eu tive a honra de ser convidada e fazer aquele livrinho, então, da coleção. Agora, como eu entrei na complexidade, de fato, foi pela via da educação. O meu mestrado já foi em educação na PUC, né? E eu trabalhava na ocasião com interdisciplinaridade. Eu questionava a fragmentação do conhecimento, né? E, paralelamente ao mestrado, eu era professora de ensino superior na Universidade de São Francisco, uma universidade dos frades franciscanos, que tinha um campus em São Paulo, e lá eu era diretora, então, da Faculdade de Educação e Ciências Sociais, como você falou, e tínhamos, na ocasião, um coordenador de pesquisa, na verdade, ele era um coordenador de pesquisa, que era um frei muito visionário, e que nos propunha, na ocasião, a leitura de alguns pensadores não lineares, né? E de que maneira esses pensadores poderiam nos ajudar na educação. E aí nós lemos alguns autores, e um deles, a quem fui apresentada, foi o Edgar Morin. Mas, na ocasião, eu estava fazendo já a minha dissertação de mestrado, já estava em estado adiantado sobre interdisciplinaridade, gostei muito, né, da complexidade da proposta do Edgar Morin, mas eu já estava trabalhando com a interdisciplinaridade de maneira a questionar essa fragmentação e buscando aí a integração. E aí, nessa ocasião, no ano de 1991, eu estava na universidade e houve um grande evento em Buenos Aires, que acho que se chamava Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade, que depois virou um livro organizado por uma psicóloga que você conhece, a Dora Friedman. Friedman. Friedman, acho que é. Acho E que é Friedman. isso. E nesse encontro havia pensadores assim, a quem me ajoelho até hoje, Félix Guattari, Lia Prigodini,
E, Ariatlano. sim, o psicólogo é, Fuchs, como que era? Saul Fuchs e Edgar Morin. E quando eu me deparei com a primeira palestra, conferência do Morin, era exatamente tudo o que o meu coração buscava, né, encontrar. E aí já fiz um primeiro contato com ele, depois ficamos muito amigos, isso foi logo em 91. Aí começamos a nos corresponder. Nesta ocasião, não havia muitos livros de Morin publicados no Brasil, né? Além disso, eu arranhava e arranhava muito mal em francês. Então, Morin, na sua infinita generosidade, começou a me mandar livros dele publicados em Portugal, muitos no Instituto Piaget, da Europa América, e foi aí que eu tive contato, então, com os primeiros volumes que haviam sido escritos por ele do método. E dessa forma, então, voltei para o Brasil, né? Continuei com a minha dissertação, queria rasgar e jogar fora e fazer outra, né? Porque eu comecei a perceber que não era a interdisciplinaridade não era mais suficiente naquela perspectiva, depois de ter conhecido o pensamento complexo do Edgar Morin, e assim tive uma oportunidade no mestrado ainda, como diretora da faculdade, de promover um curso básico nos meus cursos. Eu tinha 5 cursos que eu dirigia na minha faculdade, sendo um no diurno e 4 no noturno. Pedagogia, letras, filosofia, serviço social e psicologia, que eu tive a oportunidade de criar lá na universidade. Então, desses cursos no noturno, eu consegui fazer um curso básico, assim, próximos da experiência muito bem sucedida que eu havia tido na PUC quando estudante. O básico da PUC, para mim, até hoje, assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Como virar gente a partir da integração e da religação dos saberes no curso básico. E assim eu pude fazer isso, né? Então, fiz a experiência, então, na época de interdisciplinaridade, e ao conhecer o Edgar Morin, eu percebi que não era suficiente a interdisciplinaridade, embora tenha sido uma experiência muito bacana e muito bem sucedida. Então, foi assim que eu tive o meu primeiro contato, né, com a complexidade. Obviamente, eu sofri a influência do Paulo Freire, porque além de leitora desde a graduação, eu tive a sorte de ter sido aluna dele, né, na PUC, no mestrado, logo no início do meu mestrado, e trabalhei com ele na Secretaria da Educação, na gestão da Erundina, quando ele foi secretário municipal de Educação. Então, obviamente, eu tive uma forte influência, sobretudo no que diz respeito aí à pedagogia da esperança, que Morin também trabalha tão fortemente, né? Não sei se me estendi muito para Não, chegar querido, um pouco. é uma história recheada de episódios, não pode ser pulada, né? Não pode ser encurtada. Mas com certeza uma trajetória maravilhosa e você foi beber diretamente na fonte. Sem dúvida, Morin é de uma generosidade infinita, né? Até hoje, né? Com seus 98 ou 99, agora já me perdi, acho que é 98. 98 ainda. Vai fazer 99 em julho. Isso. E já estamos É, pensando no seu centenário, né, Edu? ah, sim, sim, tomara, né? Ele tem que viver ainda muito, ainda mais vivendo, nós todos vivendo esse momento terrível, e ele falando coisas tão maravilhosas, né? Nas últimas entrevistas, nas últimas publicações, né? É, um outro livro que se tornou fundamental para mim e para a nossa formação em transpsicomotricidade foi a tua tese de doutorado, publicada sob o título Olhar sobre o Olhar que Olha, Complexidade Holística e Educação, em 2001.
onde você complexifica, né, as relações entre pensamento complexo e pensamento holístico, né? Lembro até que você chegou a fazer uma tarde de autógrafos no nosso evento, acho que foi em 2005, né, ainda com esse livro. Né? E em muitos momentos da trajetória desses 20 anos da formação, a gente foi inquirido sobre exatamente essa distinção e quais são as semelhanças e distinções, né, entre básicas, claro, entre pensamento complexo e pensamento holístico. Você pode nos presentear com um pouco do que você pesquisou, das questões que você pôde se encontrar e pôde, então, responder? Claro, com prazer. Então, Edu, é, na verdade, como você já falou, a gente se conheceu naquele encontro, o primeiro encontro interlatino para o pensamento complexo, no Rio de Janeiro, onde tinha diversos pensadores em torno do pensamento complexo, né? E aquele foi o ano em que eu defendi o meu doutorado, em 1998, né? E foi em 2001 que eu pude publicar, né? Que a Voz se interessou pela publicação do livro, mas foi em 98 que eu defendi. E tive a oportunidade de conversar um pouco antes com o Mohan, que quando eu falei qual era a minha preocupação, o meu problema de investigação no doutorado, ele me, me deu assim um forte apoio, dizendo que, de fato, o que eu tinha percebido e que você acabou de falar, poucas pessoas percebiam a diferença e que era muito interessante que alguém se debruçasse exatamente para apontar aí os pontos de semelhança, de diferença que não é a mesma coisa. Mas quando a gente começa a ler complexidade, de fato, a gente esbarra na questão da totalidade, né? E quando a gente busca, que a gente faz uma crítica ao pensamento linear, ao pensamento redutor, né? Fragmentado, a gente, qual é a resposta da fragmentação? O oposto da fragmentação é a totalidade, né? Então, acontece que a gente sai de um oposto e acaba caindo em outro, né? Então, ele mesmo diz que a totalidade, que é a não-verdade, que já dizia o Marx, né? E ele cita isso inúmeras vezes, né? Nos seus textos, ele diz que a totalidade também é reducionista, porque enquanto vamos em busca do todo, nos esquecemos da parte, né? E ele cita inúmeras vezes o Pascal quando dizia, né, é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como é impossível conhecer o todo sem conhecer cada parte. E a grande diferença, então, entre complexidade holística é que a holística ela vai em direção ao todo, tá? Assim como a complexidade também vai, só que no meio do caminho eles acabam tomando rumos diferentes. Primeiro, porque a complexidade é uma epistemologia, né? É uma teoria do conhecimento, enquanto a holística é uma visão, um modo de interpretar a realidade, né? E não tem certo, nem bom, nem mal, nem certo, nem errado, mas uma é uma teoria e outra é uma visão de homem de mundo, né? E a holística, ela diz, então, o todo é mais do que a soma das partes. E vem a complexidade e diz, ok, o todo é mais do que a soma das partes, mas é também menos do que a soma das partes. Porque há momento em que o todo deve ser valorizado e há momentos em que a parte deve ser valorizada. E aí ele dá inúmeros exemplos, e alguns eu coloco também no meu livro, né, que era na minha tese. E assim, quando a gente está com uma dor de barriga, por exemplo, um jeito fácil, eu acho, de entender. Quando a gente está com uma dor de barriga, a gente procura um clínico geral, então vai em busca de cuidar do todo, tá? Mas quando a gente vai fazer, sei lá, uma cirurgia oftálmica, você não vai buscar um clínico geral para operar o seu olho, né? Você vai buscar o especialista, né? Então, há momentos que a especialidade ela é necessária e ela foi muito necessária
né? Durante aí os séculos XVIII, século XIX, quando a ciência ia em busca de progresso, né? Só que ela foi tanto na especialização que acabou ficando no pequenininho e perdendo a noção do contexto, né? Então, é nesse sentido que elas se diferenciam, tá? A complexidade vê o todo tão importante quanto a parte, a depender de cada momento. Enquanto a holística vai lá, por exemplo, um exemplo que ele dá, o Mohan, que também talvez fique mais claro para o nosso pessoal aí que está escutando, ele dá o exemplo da tapeçaria, que eu gosto muito, um exemplo muito básico, né? Ele fala assim, diante de uma tapeçaria, a gente olha lá uma tapeçaria, tipo uma almofada, seja lá como for, a tapeçaria final, pronta, como todo, é o mais importante, né? Então, a holística veria essa tapeçaria pronta como o momento mais importante. Aí a complexidade diz assim, a tapeçaria pronta ela é importante, mas cada fase da elaboração desta tapeçaria é determinante para essa contextualização. Depende, então, da cor dos fios, da fibra, né, do ponto do tecelão, enfim, as várias etapas, elas são determinantes do todo, né? Então, elas são, em cada momento, ao seu tempo, tão importantes quanto a tapeçaria pronta, né? Então, talvez aí consista a grande diferença. Há outras, e há pontos também de encontro, de semelhança, que é a crítica, a fragmentação, né, do conhecimento. Há muitas coisas convergentes, muitas ideias convergentes, mas há também grandes diferenças, e essa talvez seja a principal no meu ponto de vista. Uhum. E são diferenças bastante significativas que determinam conduções, né, quando a gente está baseado num pensamento ou no outro, né, bastante diferenciadas, por isso é importante, sem dúvida, fazer essa distinção. E quem quiser aprofundar, tem essa obra maravilhosa, O Olhar sobre o Olhar que Olha. O nosso tema central das lives que a gente está fazendo, né, dessas 3 lives que a gente vai fazer sobre educação e transdisciplinaridade em tempo de pandemia, é tratar, né, sobre essa questão da educação, né, e como a transdisciplinaridade pode estar ajudando, né, os educadores, os pais, nesse momento tão estranho, né, desse momento tão atípico, a lidar com essas angústias diante da educação dos filhos, né, da continuidade do trabalho realizado pelas instituições escolares, a própria continuidade da própria instituição, né, porque nós estamos aí vivendo um momento de uma crise também econômica, né? Então as escolas estão em busca de saídas para lidar com essa questão e algumas, no meu ponto de vista, até cometendo equívocos bastante sérios quando lançam, por exemplo, uma metodologia EAD para a educação infantil, né? Então, eu queria te trazer, quer dizer, como o olhar da transdisciplinaridade pode ajudar pais e educadores nesse momento difícil? O que importa educar em tempo de Covid-19? E como? Você toca numa questão muito séria, né, Edu? Que o que a gente vê é que as escolas elas querem e precisam dar conta de um conteúdo, né? De quantidade de conteúdos, né? Se não houver uma quantidade de conteúdos a ser ministrada, parece que não está ensinando, que a escola não está sendo útil, né? Útil entre aspas, né? E aí fica a grande pergunta, por exemplo, da Maria Helena Chauí, quando falava, né? Qual a utilidade da filosofia? E ela dizia, nenhuma, nenhuma. Não há utilidade para a filosofia, a não ser o filosofar, né? E aí, eu acho que assim, o que a transdisciplinaridade nos ensina, o pensamento complexo também, neste momento, acho que tem 2 grandes aprendizagens para todos nós. Primeiro, a enfrentar as incertezas, né?
como é difícil a gente enfrentar as incertezas, né? O novo que assusta, né? Que nos apavora. A gente faz um planejamento e depois a gente não consegue cumprir esse planejamento, então a gente acaba se perdendo, né? Então, enfrentar e conviver com a incerteza talvez seja aí esse o grande desafio, né, da complexidade humana, né? A grande aprendizagem que nós temos que ter. E outra grande aprendizagem, acho que nesse momento, é compreender a importância da religação dos saberes, né? A ampliação do nosso repertório, né? A gente precisa para não ficar diante de um contexto também fragmentado, que a gente questiona, sair do nosso ponto de vista para ir em direção ao meta ponto de vista. Né? Sair da nossa disciplina, da nossa realidade, para chegar numa realidade mais ampliada, né? Num contexto mais abrangente. E aí, quando eu falei de quantidade, né, de saberes, eu acho que me volta assim a ideia do Edgar Morin, cuja obra Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro está completando 20 anos, né? Neste ano de 2020, porque no final de 99, vários pensadores foram convocados pela Unesco para pensarem a educação do novo milênio, né? E o Morin foi um dos convocados, né? Ele para pensar então como seria essa nova educação, que já não é mais tão nova, né? Já estamos há 2 décadas desse novo milênio, né? E aí ele pensou num conjunto de reflexões, né? Que não eram conteúdos, né? Que não eram conteúdos, mas eram saberes que a escola tinha que se dedicar, que a escola tinha deixado de lado. E aí eu acho que hoje, em época de pandemia, quando as crianças não estão indo à escola, eu acho que é momento de escola, pais, sociedade, né? Pensarem nesses 7 saberes, né? Porque eles não são restritos à escola. Ao contrário, são saberes que toda a humanidade precisava ter. E eles são, grosso modo, os 7 saberes são o primeiro saber, que acho que vai muito ao encontro desse momento que nós estamos vendo, e eu acho que se não estivermos aprendendo este primeiro saber nesse momento, a gente pode esquecer que acho que nunca mais a gente vai aprender, que é reconhecer os limites do próprio conhecimento. Né? Em época de pandemia, que não se sabe nada, a ciência está ensaio e erro, né? Acerta e erra, está em busca, né, de descobrir uma vacina, um medicamento, enfim. O primeiro saber diz que as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão, que é preciso reconhecer que não há que o saber científico não é o saber mais importante e que até ele pressupõe erros, ensaios, acertos e ilusões, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. E a ciência, o conhecimento é mutável, né? Não há certezas absolutas dentro do conhecimento científico, e é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, aprender isto numa época de pandemia talvez seja a grande possibilidade, né, da gente ensinar as nossas crianças e os nossos adultos também, né? E nós mesmos, né? Aprender isso é reconhecer aí que a ciência tem limites, né? O segundo saber diz respeito aos princípios do conhecimento pertinente. De que maneira esse conhecimento ele tem que ser contextualizado, né? Ele precisa estar, a gente precisa compreender o que diz respeito ao indivíduo, ao contexto, ao global, ao local, e sempre procurar, no caso nosso, professores, né,
para o nosso estudante, para o nosso aluno, buscar as relações, né? A pertinência com a realidade, aquilo que faz sentido para o meu aluno, o conhecimento que faz sentido. Então, é buscar as relações para que o conhecimento faça sentido. Esse é o segundo saber, então, dos 7 saberes indicados pelo Edgar Morin. O terceiro é ensinar a condição humana. Não só ensinar, mas compreender que o ser humano, que a condição humana é feita de múltiplas perspectivas, né? Saber que o homo complexos, né? Que somos homocomplexos, porque somos, ao mesmo tempo, sapiens da sabedoria, demens da demência, ludens do lúdico, né? Você que trabalha com o lúdico, né? Econômicos, políticos e etc. Prosaico, poéticos, enfim, nós somos, ao mesmo tempo, unitas multiplex, ou seja, somos ao mesmo tempo indivíduos e somos também uma multidimensionalidade, uma multiplicidade de perspectivas. Então, aprender isso é fundamental para que a gente possa também ensinar isso, né? O quarto saber é ensinar a identidade terrena, né? É saber que nós precisamos também nesse momento, isso se faz cada vez mais presente, que nós vivemos uma cidadania planetária, que nós não vivemos sós, que nós precisamos uns dos outros, seja dos amigos, dos amores, dos afetos no individual, como na cidadania planetária. Nós precisamos de uma intersolidariedade planetária, porque nós precisamos da máscara da China, dos respiradores dos Estados Unidos, enfim, nós somos vítimas dos mesmos tipos de problemas de vida e de morte, diz o Edgar Morin. Então, nós precisamos aí ensinar a identidade terrena para os nossos alunos. Mas a gente só ensina se a gente souber, né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento aí de pandemia, né, para o autoconhecimento e para a autoformação, né? O quinto saber é enfrentar as incertezas, né? Que a gente já começou falando. Enfrentar as incertezas, no meu ponto de vista, eu acho que é a aprendizagem mais difícil, né? Como de ser humano, né? Porque a gente conviver com o incerto, com o inesperado, com a ciência que não nos dá a resposta que a gente espera, né? Que a vacina não sai no nosso tempo, né, que o remédio não nos sara imediatamente, que a gente tem que ficar em casa, mas a gente nem sabe se ficando em casa a gente não vai ter em algum momento. Enfim, conviver com as incertezas do mundo é um grande desafio e uma grande aprendizagem que as escolas podiam estar trabalhando neste momento. Não só as escolas, eu repito, mas todos os educadores, pai, mãe, irmão, amigo, né? Sexto saber, ensinar a compreensão. Diante de uma existência cheia de preconceitos, intolerâncias, sejam religiosos, sejam étnicos, sejam políticos, né? Nós temos que aprender, né, a compreensão, a compreender o outro dentro da sua realidade, das suas perspectivas, da sua visão de mundo, né? Então, é pensar no outro como um alter, né? Como um diferente, um diferente. E por ser diferente, só pelo fato de ser diferente de mim, ele merece respeito. Ele não é nem melhor, nem pior. Ele é diferente de mim e por isso ele merece respeito. Então, esse ensinar a compreensão é o sexto dos 7 saberes. E o sétimo é a ética do gênero humano, né? É a compreensão de que existe uma antropoética, uma socioética
e uma autoética, que são três dimensões da mesma ética, de uma única ética, né? E que nós compreendemos porque, ao mesmo tempo, nós somos uma trindade, diz o Edgar Morin. Nós somos indivíduo, nós somos sociedade e nós somos espécie, né? Então, compreender isso, a gente vai ser capaz de entender que nós temos uma sociedade dentro de nós, nós fazemos parte dessa sociedade, fazemos parte da espécie do Homo sapiens e, ao mesmo tempo, somos indivíduos e somos também sujeitos. Gosto muito da diferença entre indivíduo e sujeito, né? Que eu costumo trabalhar muito nas minhas aulas, Edu. É que indivíduo é aquilo que nos individualiza, que nos torna capazes de perceber o que eu sou diferente do outro, né? Mas essas são as minhas características individuais, que são características objetivas que me individualizam. A cor do meu cabelo, meu timbre de voz, minha altura, meu peso, etc. e tal. São características objetivas. Mas eu sou também sujeito à medida em que eu coloco as minhas características objetivas junto, ao lado das características subjetivas, da minha afetividade, em função de um projeto, de uma causa, né? E é isso que me torna, então, um sujeito, né? Não só um indivíduo. Então, bom, voltando então à sua pergunta, eu acho que o que e como aprender ou ensinar nesse momento de pandemia, né? Eu acho que muito menos do que lidar com as novas tecnologias, que, aliás, é muito importante, e a partir desse momento eu acho que não tem volta, né? Daqui para frente, quer dizer, então é fundamental aprendermos isso, né? Mas mais do que lidarmos, aprendermos isso, nós precisamos aprender aí esses 7 saberes necessários à humanidade. Eu não diria nem que é a educação, mas que é a humanidade, né? Um outro título de livro do Morin, que é o Ensinar a Viver, né, Edu? Eu acho que passa por aí. Então, não sei se respondo a sua pergunta, mas eu acho que é por aí. Lindamente, respondeu lindamente. E me fez viajar nesses 20 anos, né? Porque é exatamente a nossa formação tomou os 7 saberes como princípios, né? E nós trabalhamos esses valores a partir de todas as nossas práticas em psicomotricidade, para que as pessoas possam se sensibilizar desses valores através do seu corpo. Porque uma coisa que também ficou patente para nós desde que tomamos contato com o livro, né, é que para alguns era muito difícil acessar através apenas da palavra, né, esses conceitos tão significativos, tão potentes, né? Então nós abrimos espaços livres expressivos e convidamos as pessoas a viver cada um desses saberes corporalmente. E nesses tempos de pandemia nós acabamos de começar uma turma, né, a turma 2020, e nunca foi tão simples, né, explicar os 7 saberes, o pensamento complexo, exatamente porque estamos todos, né, religados, estamos todos vivendo a mesma situação, né? O bater das asas da borboleta na China trouxe a pandemia para o mundo todo, né? Então, hoje é mais visível, né? Quanto estamos ligados, o quanto é importante a gente investir nesses vazios que Morin nos apontou, né? Para uma reforma do pensamento, para uma reforma das nossas vidas, né? Para talvez um devir mais coerente, né? mais apropriado para vidas humanas, né? Nós estávamos num momento antes da pandemia onde a crise de valores, a polarização, né? O ódio crescente era algo muito assustador, né? E, infelizmente, teve que haver algo ainda mais assustador para que a gente parasse, né? Para que a gente pudesse ter a oportunidade, porque, como diz Morin, é tudo o devir, né? Assim a gente não tem certezas, e por isso é tão importante enfrentá-las, né? Com as ilhas de certeza que a gente tem, e buscar lidar com essa incerteza construindo algo novo, né? Algo diferente, quem sabe a gente não consiga.
né? Uhum. Uma coisa que a gente vê, existem algumas iniciativas interessantes, né? A própria Patrícia Lima Verde representa a Escola Vila, né? Uma escola, quando eu entrei na Escola Vila pela primeira vez, eu tive o mesmo apaixonamento de quando eu encontrei com Morin pela primeira vez, naquele livrinho do Le Monde, que fazia uma síntese de alguns artigos, pela poesia, né? Que eles demonstram nas relações, na intersubjetividade que ali está, na forma de conduzir as aprendizagens, na forma do respeito, né, a toda e qualquer singularidade, mas a gente, infelizmente, não vê isso acontecendo em muitos lugares, né? A própria Escola Vila dá consultorias, nós sabemos que existe um movimento muito bonito e que eu vou convidar também a Marilza Suano a estar conosco, né, falando das escolas criativas, né, mas ainda o que nós encontramos na maior parte das instituições educacionais é uma visão ainda disciplinar, né? Você compartilha com essa visão ou você tem realmente notícia de outras instituições, de uma certa evolução nesses 20 anos, pelo menos, da transdisciplinaridade na escola, nas escolas? Uhum. Eu olho com bastante otimismo, sabe, Edu? Eu acho que ainda é insuficiente, obviamente, ainda é suficiente. Há muito ainda que precisamos aprender. Há muita reforma de pensamento que precisa ser feita, começar por nós, né? Mas nesses 20 anos, eu acho que muito já cresceu, né? Eu acho que por isso que eu olho com otimismo. Eu acho que muito já foi feito, seja no campo de vista metodológico, como seja no ponto de vista epistemológico, né? Quando a gente começou, havia pouquíssimos grupos de pesquisa, por exemplo, no Brasil, né? Enquanto eu trabalhava na Uninove, nós fomos o terceiro grupo de pesquisa em complexidade que havia no Brasil, sendo o primeiro em educação, né? Havia antes o de Natal, da nossa querida Ceiça, o PRECOM, e havia o Complexos do Edgar na PUC. O terceiro foi o nosso em educação. E de lá para cá, eu sou muito chamada em diversos grupos, eu participo de muitas bancas, eu conheço inúmeros grupos de pesquisa que eu nem são mais novos, já são grupos consolidados de norte a sul. Tem em Tocantins, tem em Brasília, tem em Goiás, tem em Curitiba, tem em Florianópolis, vários lugares em vários lugares do sul, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, enfim, há muitos, Nordeste há muitos. Eu já vi aqui, estou vendo vários amigos aqui entrando, vi que passou por aqui já a nossa querida Dolores, da Universidade Federal de Alagoas, onde também tem um grupo de complexidade, práticas inovadoras de aprendizagem, enfim. Aí, em vários, Fortaleza, já falaram aqui, tem na Estadual de Fortaleza, enfim, há inúmeras experiências práticas e experiências, como eu falei, teóricas, né? Eu conheço algumas escolas em São Paulo, tem na Bahia, eu nem vou falar nome para não esquecer de algumas, mas tem algumas que estão até com dificuldade, inclusive, de se manter. Eu conheço uma no interior, uma escola rural, por exemplo, em Lambari, no sul de Minas Gerais, uma escola rural que trabalha com uma proposta transdisciplinar de tempo integral fantástica, né? E que não tem apoio financeiro para se manter, né? E várias outras que seguem por aí, tem projeto Âncora, esse que é muito conhecido, né? E que também está com dificuldade. Então, tem na Bahia, tem em Pernambuco, tem no Rio de Janeiro uma comunidade da Rocinha que tem uma experiência transdisciplinar em escolas. Então, assim, há inúmeras experiências, muitas que estão dando certo, outras que ainda estão aprendendo, mas, na verdade, nós estamos
partindo aí do primeiro saber, né, do conhecimento, ensaios, erros, e assim acho que nós estamos avançando, né, com algumas dificuldades, né, com uma formação ainda insuficiente, né, uma formação aos nossos educadores ainda insuficiente, falta de prestígio dos docentes, né? Condições lamentáveis de trabalho, né? No magistério, somos aqui professores e temos que brigar aí por melhores condições de trabalho, né? Mas, a despeito disso tudo, a gente muito forte, que estuda, que faz de um tudo, né? Para conseguir fazer aí o seu trabalho na Acontecer. sociedade acontecer. Eu vejo realmente que os núcleos de pesquisa, sem dúvida, tiveram uma proliferação e tiveram um desenvolvimento bastante interessante, mas é como você diz, quer dizer, apesar da gente ter realmente várias iniciativas em relação às escolas, ainda precisamos de mais, né? Precisamos de um aprofundamento. Surgiu uma pergunta que, ao longo do nosso encontro, que eu só queria mencionar rapidamente, que a gente está infelizmente finalizando, o Instagram nos corta, né? É como o Cronos devora seus filhos, mas houve um comentário muito interessante, né, sobre a dificuldade de trabalhar esses saberes, né, numa tradição fragmentada de ensino e de formação dos educadores. Né? E eu queria falar um pouquinho da nossa prática, né, que é exatamente essa, de receber esses educadores que vêm de uma formação tradicional e, a partir do corpo, poder formá-los, né, no caso psicomotricistas, mas poder formá-los para que eles possam estar desenvolvendo essa perspectiva aonde estiverem, tanto dentro da sala de aula, isso são relatos, inúmeros relatos que a gente recebe, né, que o olhar fica diferenciado, né, que a atuação em qualquer prática, ela fica diferente. Né? Então, na sala de aula, depois quando eles se constituem mesmo psicomotricistas, tanto na educação quanto na saúde. Né? Então, é um viés potente para a gente poder trabalhar essa apreensão, né, desses valores tão diferenciados é o corpo, né? Essa possibilidade de você introjetar, corporificar essas experiências e aí transbordá-las nas relações que você estiver tendo, né? Tanto profissionais quanto pessoais. Bom, como a gente está finalizando, temos 2 minutinhos, eu queria então abrir para que você pudesse trazer algo que a gente não tenha abordado, algo que você acha fundamental, para comentar então com os nossos, com a assistência que está nos prestigiando. Então, são muitas coisas para falar, né? Muitas coisas para a gente trocar, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, que vem nesse momento que a gente está um momento sofrido politicamente, na saúde, na educação, né? No meio dessa pandemia, com tantos medos, né? Que nos cercam, né? Uma coisa que toda hora vem assim na minha cabeça, Edu, é que assim, com um pouco de vontade política, eu acho que a gente poderia avançar, sobretudo nesse momento de pandemia, né? Com um pouco de vontade política, um notebook para cada criança matriculada, né? Para cada aluno matriculado, e internet nas cidades, por exemplo, a gente venceria a educação em épocas de pandemia, né? A gente poderia atacá-la. As desigualdades não ficariam tão flagrantes, nem ficariam tão maiores, né? Eu acho que seria um momento da gente se aproximar. Então, assim, não sei quem está aqui, eu sei que estamos, de vez em quando a gente está em torno de 60 pessoas, um pouco mais aqui. Gostaria que estivesse nos escutando algum político muito influente e que pudesse propor para os nossos alunos uma nova perspectiva nesse momento tão sofrido, né? Eu acho que de algum lugar, em algum momento, precisou sair, precisou haver R$ 600 emergenciais, que não significam muita coisa, né? Mas que já dá uma ajuda para algumas
poucas pessoas, né, que têm esse acesso. R$ 600 mais notebook e internet aberta nas cidades, eu acho que a gente conseguiria um avanço aí de alguns anos de não perdas, tá? Porque essa parada, esse ano aqui, a gente já sente que já estamos sentindo muitas perdas, né? Então, eu acho que era o momento em que a gente poderia ultrapassar aí de uma forma menos sofrida esse momento de pandemia. Mas queria te agradecer mais uma vez pelo convite para poder a gente trocar um pouco de figurinha. Querida, eu te agradeço demais, assim, tuas palavras, sem dúvida, ajudam muito, dão um norte nesse momento em que a gente está mergulhado nas incertezas, né? Teve um participante que fez uma observação sobre que talvez fosse utópico o que nós estamos falando, né? Mas a nossa experiência mostra que a utopia é a ciência do possível, né? Quem não sonha não realiza. E nesses anos todos de trajetória, não só sonhamos, como realizamos muitas coisas, né? E vemos a realização de muitos movimentos, né? De muito crescimento em vários espaços. Então, e eu acho que também uma outra coisa que essa pandemia está nos mostrando é que realmente é possível fazer diferente, né? É possível que não haja pessoas em estado de miséria no nosso planeta, é possível que não haja mais pessoas fora do sistema educacional, mas é como você falou, é preciso vontade política, é preciso reconhecimento dessa diversidade, é preciso fazer economia tendo base na vida, né? E não no mercado. Né? Mas isso, quem sabe, são coisas que a gente pode chegar a aprender nesse momento tão terrível que a gente está vivendo. Né? Vamos torcer para que isso ocorra. Isso Meu mesmo. anjo, mais uma vez, queria... Fala. Eu que agradeço mais uma vez, é por aí mesmo. Obrigada aí todo mundo que esteve conosco, né? Isso. A live vai ficar 24 horas no perfil daqui do Instagram e depois ela vai estar no nosso YouTube. Então a gente vai espalhar para ver se a gente consegue achar os políticos, aqueles que conseguem realizar de uma maneira macro, né, aquilo que a gente vem realizando nos nossos espaços e vem ajudando as pessoas a realizar nos delas. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui então. Teríamos muito mais para desenvolver, mas a hora está chegando e ficou pelo menos essa marca, né? Esse movimento que a gente acabou de realizar e vamos ver se ele reverbera, né? E ajuda o máximo de pessoas que a gente puder. Um grande Obrigada. beijo e Beijo. até a próxima, querida. Até a próxima. Tchau, tchau.